Oi, gente, boa noite. Muita paz a todos nós, que Jesus esteja sempre nos nossos corações. Nós vamos começar mais uma vez de uma forma diferente, já que nós não podemos estar próximos, o nosso trabalho de estudo do Evangelho, estudo que antecede o nosso estudo da mediunidade, que por hora, enquanto nós não conseguimos trabalhar de uma outra forma, nós vamos fazendo dessa maneira até que nós consigamos nos reunir de novo ou encontrar uma metodologia que seja um pouco mais eficaz. Nós vamos convidar todo mundo à prece nesse instante, pedindo o amparo de Jesus aos nossos corações e que a espiritualidade amiga possa derramar-se sobre todos aqueles que necessitam, que têm necessidade de uma inspiração, de conforto, de consolo e de fé nessas horas difíceis. Que o amor infinito de Deus seja a nossa luz e a nossa força para esses momentos difíceis. Que assim seja. Nós temos um texto hoje que é muito apropriado e que vocês receberam também, que está em três evangelhos diferentes. Ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, em Marcos, capítulo 4, e em Lucas, no capítulo 8 também, 8, versículos 22 a 25. E aquela passagem que fala que Jesus acalma a tempestade, bastante propício para o momento que a gente está vivendo. E diz o seguinte, Lucas relata o seguinte, e Mateus, e sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos, e ele lhes disse, atravessemos para o outro lado do lago, e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegaram, ele adormeceu, e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. E aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, Senhor, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água, e cessaram e houve calmaria. E disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, então, quem é esse que ordena aos ventos e à água que eles lhe obedecem? E o texto é muito interessante porque talvez nós estejamos vivendo exatamente esse momento. Um espírito amigo nos trouxe uma exemplificação bastante interessante desse texto, nos colocando de que o mar é o mundo em que nós vivemos. E o barco é a vida na qual nós estamos inseridos, o momento no qual nós estamos inseridos. Por vezes, nós navegamos em águas calmas e tranquilas que não nos oferecem o menor risco, o menor temor, mas sempre chega a hora da tempestade. E na hora da tempestade, muito comumente, nós acabamos nos desesperando. Mas esse Espírito amigo nos lembrava da promessa de Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não estais sós. Eu estarei convosco. E isso é interessante porque nos coloca que mesmo no mundo, quando nós parecemos ligados a coisas as quais nós percebemos apenas fisicamente, materialmente, nós sempre estamos inseridos em um mundo que, na sua questão material, enquanto instrumentalidade, é também uma expressão da vida espiritual e, acima de tudo, uma expressão da vida espiritual. O mundo que nos abriga é escola, é campo de oportunidades, campo de refazimento, campo de lições, campo de despertamento. E nesse campo nós não estamos sozinhos. Nós não podemos esquecer da promessa de Jesus de que estaria conosco e está conosco durante o tempo todo. E por vezes nós nos esquecemos que na vida na qual nós estamos inseridos,
nos momentos difíceis nos quais nós estamos inseridos, Jesus permanece conosco. E sempre quando nós nos recordamos de Jesus nesses momentos e recorremos a Ele, é como se de repente algo se acalmasse, porque nós acabamos percebendo que essa promessa dele de que nós não estamos sozinhos nos coloca a visão e a certeza de que ele tem estado conosco nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais fáceis. Existem mensagens belíssimas sobre isso em todos os campos, em todos os tempos, nos falando desse amor e desse cuidado que Jesus tem tido conosco. Emmanuel tem uma análise muito interessante sobre isso, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que chama de Tempo de Confiança, capítulo 40, em que ele analisa apenas essa frase de Jesus. E disse-lhe eles: onde está a vossa fé? Em Lucas, capítulo 8, versículo 25, que é o final do texto que nós lemos. E diz Emmanuel: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorreram-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e o descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as sugestões se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar a amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. A lição é oportuna para todos os momentos que nós vivenciamos. Como diz Emmanuel, nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, nos momentos de facilidade, não se faz necessário perguntar a nós mesmos onde está a nossa fé. Quanto nós precisamos esforçar para a manutenção da fé. Mas nos momentos difíceis, é necessário que nós façamos essa pergunta. Em que se baseia a nossa fé? Porque há momentos em que nós nos sentimos em um barco como se tudo estivesse afundando e como se nós realmente corrêssemos perigo de vida. Mas nesse instante, faz-se necessário que nós entendamos e façamos uma visita às nossas convicções. Em que eu acredito? Quais são as minhas bases? Qual é o meu entendimento real da vida? Porque se eu entendo a vida como sendo apenas manifestação fisiológica, manifestação física do corpo, realmente, por vezes parece que tudo está desabando. Mas quando eu paro e percebo em mim algo além da matéria, quando eu percebo em mim da realidade de que eu sou imortal, de que
eu passo por todas as coisas e todas as coisas passam por mim, e no entanto eu continuo existindo, apesar de todos os perigos e de todos os riscos, apesar de todas as mortes e de todas as dores, apesar de mesmo de todas as alegrias e de todos os favores, nós continuamos sendo viajores da vida. Nós continuamos sendo viajores da eternidade do infinito. Nesse instante de dificuldades que nós vivenciamos, sempre é importante nós nos lembrarmos que nós somos infinitos, que nós não somos a matéria que sofre as dores e as conjunções, mas que as dores e as conjunções que atingem a matéria, antes de tudo, atingem o espírito imortal que eu sou. E nesse momento é importante que a fé seja sempre a nossa fortaleza. Não a fé pela fé, mas a fé que sabe em que baseia-se. E a nossa fé, enquanto espíritas, nos diz que nós somos seres imortais e seres infinitos, que nós pré-existimos a vida e que nós sobrevivemos à morte, que nós existíamos antes de vivermos o mundo e continuaremos depois da nossa existência no mundo. E acima de tudo, essa fé nos faculta podermos entender que todas as coisas que nos ocorrem são oportunidades para elevação e para o crescimento. Todas as experiências concorrem para que o espírito desenvolva suas potencialidades. E nesse instante, quais são as potencialidades em nós que precisam ser desenvolvidas? Porque nada nos acontece que não tenha um objetivo claro. Se nós estamos vivendo um momento difícil, enquanto individualidade, mas acima de tudo, enquanto humanidade, enquanto coletividade, seria interessante nós nos perguntarmos o que o espírito imortal precisa aprender disso. Quais as lições para a vida em sociedade, quais as lições para desenvolvimento dos valores e em nós mesmos enquanto indivíduos, quais as lições para a nossa vida. Lembremos, Jesus está conosco no barco, nada temamos e nos perguntemos, onde está a nossa fé? Que Jesus, no seu infinito amor e na sua infinita paz, possa nos iluminar os corações, as mentes, os desejos, os sentimentos, as vontades, para que nós possamos despertar de nós mesmos a nossa luz interior, para iluminar o nosso caminho íntimo e auxiliar na iluminação daqueles que conosco vivem. Que os bons espíritos possam derramar em toda parte a paz e o amor infinito de Deus. Que assim seja.